Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, abençoado, bom dia, abençoada. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Marita Lima. Você foi a primeira hoje, Marita. Parabéns, bem-vindo, Raulino Sampaio. Bem-vindo, doutora Iliana. Doutora Ilana Neves, bem-vinda. Hoje vai ser um dia muito abençoado, se prepare. Hoje é o dia que Deus pode fazer um milagre na sua vida, sabia? Pode mexer com a sua estrutura, fazer um milagre na sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meu hype drink tá turbinadaço aqui já, ó. Lagreme. Bom dia, Morena. E aí, Morena, preparado para o final de semana de liderança? Bem-vinda, Valéria. Valéria, que show que a Nadine deu aqui ontem, Valéria. Essa galerinha do Mato Grosso não tá fraco não, viu? Adriano, parabéns, Adriano. Eu vejo Paloma, já pegou o seu hype drink aí, galerinha? Já pega logo o seu hype drink aí, ó. Hoje vai ser um dia abençoado. Que nem aquele negócio que tinha na propaganda antes de criança, né? Compre batom, compre batom. Você precisa ter um hype drink desse. Ontem chegou um cara lá no Espaço Vida Saudável, né? E o cara perguntou assim, era mais ou menos às 4h30 da tarde. O cara perguntou assim, você tem Liftoff? Eu falei assim, é lógico que tem Liftoff. Eu falei, mas por que você toma lá Liftop e não toma Hype Drink? Ele falou, você tem Hype Drink? Isso é lógico. Aí já aumentamos os pontos de volume, beleza? Então vamos lá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Esse louvor, galera, quando eu qualifiquei presidente, esse louvor estava no auge, sabia? 2009, né? Então tem 14 anos, 15 anos, galera, que eu já tô no nível de presidente da Herbalife. Ah, não. Eu preciso até... Não vou falar isso agora, não. Me lembre quando começar a live mesmo, eu falar deste tema aqui agora, que eu acabei de falar agora, beleza? Mas vamos lá. Vamos começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos à nossa live Café com o Presidente. A gente começa sempre com louvor, esse louvor do Regis Danese. Depois eu vou voltar a falar dele de novo daqui a pouquinho, quando eu lembrar de um comentário da minha qualificação de presidente. Mas a gente começa sempre com um versículo bíblico. E esse versículo bíblico ele é muito conhecido. Está entre um dos mais conhecidos da Bíblia, que está em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Se eu perguntar aqui, o que fala em Hebreus 11:1? Pode ser que algumas pessoas que estão aqui na live agora já vão lembrar do que fala Hebreus 11:1. Mas diz o seguinte, fala sobre a natureza da fé, tá? E Hebreus 11:1 fala o seguinte, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a Bíblia está falando para mim e para você que a fé é a certeza daquilo que a gente espera, que a gente gostaria, que a gente quer para a nossa vida, né? E também é a prova daquilo que a gente não consegue ver ainda. Essa palavra ela é poderosa. Não conseguimos ver ainda. É um texto muito conhecido, tá? Eu imagino que todo mundo já ouviu falar esse texto bíblico sobre fé, né? Por quê? Porque ele fala do conceito de eu e você
ativarmos a nossa fé. Ele explica nesse texto que a fé não é algo imediato, né? A fé não é isso que eu tenho fé agora que eu vou para Paris e pum, apareço lá em Paris. Não é assim, né? Isso chama-se viagem no tempo, é outra coisa, né? A fé é você acreditar que você vai chegar no PIN de presidente. E eu tenho uma boa notícia para você: tem um PIN de presidente te esperando lá na Herbalife. Você toma posse disso? Fala assim, ó, eu tomo posse disso. Tem um PIN de presidente lá na Herbalife te esperando. Só tá faltando 3 meses de 200 mil pontos e o resto vai ser tranquilo. Mas deixa eu dizer para você, a fé não é algo que acontece de algo de imediato, né? Mas uma confiança em Deus. Então, o meu convite para você nessa manhã hoje, que tem uma passagem bíblica que fala que sem fé e obras também é impossível agradar a Deus, né? Deus tem muita coisa planejada para você, mas é importante você entender. Se você não tiver fé, se você não acreditar, né? Se você não estiver vivendo pela visão e não pela vista. Porque quando a gente vive pela vista, a gente só vê desgraça, né? A situação tá ruim, a financeira tá ruim, a saúde tá ruim, o relacionamento não tá dos melhores. E se a gente começa a pegar, analisar a nossa vida pelo que a gente está vivendo, às vezes a gente fala assim, caramba, esse negócio não tem futuro, né? O meu destino já tá certo, é ser um fracassado. Mas não é assim. Isso é quando você vive pela vista. Mas o meu convite para você aqui hoje é que você viva pela visão. E quando você tem fé, você confia em Deus, você entrega totalmente a Ele. Então eu quero que você nessa manhã de hoje entenda que essa fé que está descrita aqui no livro da vida, né, é a capacidade de eu e você de enxergarmos com olhos espirituais aquilo que os olhos físicos não conseguem ver, porque os olhos físicos não vê o que está acontecendo agora. A fé é muito mais do que isso, a fé é muito além. A fé, ela ultrapassa todos os limites da nossa visão, essa visão que a gente consegue ver aqui da nossa vista do dia a dia, dos percalços que acontecem, né? A fé é muito maior, a fé vai muito mais longe. Quando a gente confia verdadeiramente em Deus, né? Os nossos olhos espirituais, a gente consegue imaginar. Se eu falar para você assim, ó, feche os seus olhos agora e se imagina você recebendo o seu PIN de presidente numa extravagância internacional, tocando a sua música e os seus colegas, os seus amigos, a sua equipe lá com uma faixa na mão te dando os parabéns. Você consegue ter essa visão? Você consegue enxergar com detalhes isso que eu falei? A música que vai estar tocando, qual é a roupa, quem vai estar lá na frente te aplaudindo, a sua família, o seu pai, sua mãe, seus filhos. Você consegue enxergar isso que eu estou falando? Mas é muito importante que você desenvolva isso aí. Porque essa é a verdadeira fé. Quando você enxerga aquela melhor visão, a visão do extraordinário, quando tudo está acontecendo de ruim, quando tudo está indo ao contrário do que você imaginava. Mesmo que você não consiga ver isso fisicamente, mas com os olhos espirituais, você pode realizar todos os seus sonhos. Por isso que é importante se ter essa fé, né? A fé, galera, é a certeza de que as promessas de Deus, elas vão realizar na nossa vida. Eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 1 ano, se é daqui a 5 anos. Mas independente das circunstâncias que estão dizendo tudo o contrário, que você está indo cada dia, às vezes está se afundando mais, mas eu quero dizer para você, se você tem fé, as coisas vão acontecer. Eu sei que às vezes você ganha dinheiro hoje, mas o PIN que você quer não chegou ainda. E tem muito mais para você, e tem algo maior te esperando. Ter fé é quando eu e você, nós cremos, né, que Deus está no controle, mesmo que esteja uma confusão, mesmo que tenha muita adversidade, é a gente ter a convicção que apesar das dificuldades, nuvens escuras, o tempo está nublado, está tudo indicando que vai dar errado, que vai dar ruim, como diz aqui no Nordeste, mas você sabe que um dia ensolarado vai vir, que as bem-aventuranças de Deus vão vir, que os sonhos de Deus são maiores que o nosso. Então, é esse tipo de fé, né, que transcende as circunstâncias, esse tipo de fé que ultrapassa os limites do que você está vivendo hoje, permite que eu e você possamos viver com segurança, dependência de Deus, independente do que a gente está vendo agora, independente do que está acontecendo. Quando a gente analisa muito esse tema, né, a gente entende que, na verdade, o que eu e você precisamos é cultivar uma fé ativa. Ativa e inabalável. A certeza de que a minha hora vai chegar. Mas você precisa dar seus passos. Você só não pode ficar parado. Você só não pode ficar ancorado. Diante das crises, das incertezas, você acredita, não, isso vai passar. Isso é só momentâneo.
A confiança em Deus abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar que as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, né, não é nada comparado com o que a gente vai ter, com a vida extraordinária, aquela vida que a gente, muito mais do que a vida que a gente sonhou. Para isso, a gente precisa entender que as promessas de Deus, a gente vai receber cada uma delas. Então, eu quero finalizar dizendo para você que a sua obediência, né, pode te colocar em lugares que às vezes a fé ainda não chegou, né? Eu sei que, Wellington, enquanto a minha fé ainda não não fez com que eu realizasse meus sonhos. Faz uma coisa, vai sendo obediente. E como que eu sou obediente? Vai seguindo aqui, o que está escrito aqui, o que tem aqui de textos, vai tentando vivenciar isso no dia a dia, beleza? Duas coisas hoje, me lembre de ficar tomando meu Hype Drink. Na verdade, eu tenho um Hype Drink, eu já venho para as lives preparado, galera. Aqui para quem não sabe, dá 1,6 litro. Né? Eu já venho preparado para a live com 1,6 litro. E a pergunta, eu quero que vocês vão me lembrando, tá? Lembrando que quando eu tô aqui sozinho na live, eu acabo esquecendo. Mas hoje é a nossa live de número 1189. E às vezes que você que está assistindo a live, não aqui ao vivo agora, mas que está assistindo depois, gravada lá no YouTube, né? Faz uma coisa. Aperta aí o sininho, né, do YouTube, se inscreva no canal, faça os seus comentários. Ontem mesmo alguém comentou sobre a live que está lá no YouTube já, né? A live da Nadine ontem. Fez um comentário lá maravilhoso, que começa bem o dia com informações, com alto conteúdo, né? E é importante que você faça isso também, porque toda vez que você compartilha, você... aperta o sininho, recebe a notificação, você comenta, o YouTube fala assim, não, opa, isso aqui é um assunto relevante, tá? Eu vou mandar esse assunto para outras pessoas, beleza? Então, papel e caneta na mão, que hoje vai ser um dia de bastante conteúdo. A gente começa sempre com uma frase do dia. Se Sebastiana não me lembrar, eu nunca vou falar a frase do dia, ainda bem que ela está aqui para me lembrar da frase do dia. E a frase do dia diz o seguinte... Meu convite para você é que você seja tão bom naquilo que você faz, na sua profissão, né? A ponto de quando alguém pensar em alguém, por exemplo, que faz a mesma coisa que você, ele vai pensar logo em você. Vamos imaginar que alguém está precisando de um distribuidor da Herbalife. Se você for muito bom naquilo que ele faz, as pessoas próximas na hora não vão nem pensar duas vezes. Não vão pensar em Wellington que está em Salvador, vai pensar aí em você. Eu sou médico, então seja tão bom na profissão de médico que quando alguém pensar em um médico, ele não vai pensar em outro, vai pensar logo em você. Então a frase do dia hoje é que você seja bom naquilo que você faz, a ponto de quando alguém pensar num profissional que faz a mesma coisa que você, ele não vai ter dúvida nenhuma, opa, vou logo nesse aqui, porque esse aqui é referência, beleza? Galerinha, hoje eu vou dar continuidade aqui, eu estava estudando aqui, né? Meus cadernos de anotações da Herbalife e o que eu estava estudando, tem alguns temas que são muito importantes para o nosso negócio, que são base, que são princípio, e eu acho que vale a pena a gente trazer esse tema para aqui hoje, né? E não importa quanto tempo vocês têm na Herbalife. Deixa eu voltar lá no Regis Danezes, né? Quando eu lembro que eu me qualifiquei presidente da Herbalife, né? Essa música estava muito no auge, né? E eu lembro que a gente fez um reconhecimento nosso lá em Maceió e uma pessoa do nada assim foi lá na frente e pegou o microfone e cantou essa música todinha, né? Isso foi no ano de 2009. Então, deixa eu falar para vocês sobre o ano de 2009. No ano de 2009, 5 de outubro de 2009, fez agora, há 15 dias atrás, né? 15 dias atrás, fez agora 15 anos que nós chegamos no nível de presidente da Herbalife. Eu tenho 23 anos de Herbalife. O que eu quero dizer para você aqui, que eu tenho uma notícia boa para você. A notícia boa vai chegar uma hora que você vai passar mais tempo no PIN de presidente da Herbalife do que em outros PINs. Porque no ano que vem já vão ser 16 anos como presidente e menos anos como e 8 anos como outros níveis. Depois em 2026 vão ser 17 anos como presidente e apenas 8 anos como nível de presidente. Então, de outros níveis, tá? Então,
O que eu quero dizer para você, eu queria que você tomasse posse, acreditasse nisso que eu estou falando. Acredite nisso. Vai chegar uma hora que você vai passar mais tempo no PIN de presidente do que em outros PINs. Então, mas você tem que se preparar agora, tá? Porque vai chegar a hora. A pergunta é, não sei se vocês sabem, mas deixa eu contar um casinho para vocês aqui. Há um tempo atrás, a gente teve aqui na nossa live uma pessoa chamada Márcia. A Márcia, não sei se vocês lembram, ela tem um espaço lá na Avenida Paulista, altamente produtiva, porque eu trouxe ela aqui na live, não é porque ela é milionária da Herbalife, mas porque ela estava na produção, né? O Marcel Martins que me indicou. Então a Márcia é altamente produtiva, fez a live com a gente aqui, e aí eu fui conhecer a história, conversar com ela, e eu fiquei sabendo que ela recebeu, né? O patrocinador dela, resumindo a história, o patrocinador dela passou o PIN de milionário para ela, né? Então, ou seja, eles herdaram, né, o PIN de milionário. E a pergunta que eu quero fazer para você é, se hoje, bem-vindo Padre Caio, se a pergunta que eu quero fazer para você hoje, se hoje alguém passasse o PIN de milionário para você, e você fosse o milionário da sua organização agora e automaticamente até de outra, tá? Porque pode ser que você vai pegar a organização que alguém passou para você. Você teria autoridade? As pessoas iriam te respeitar? A gente vai falar de respeito na live hoje. A pergunta é, se hoje você tivesse o PIN de milionário, com o seu conhecimento hoje, com a sua estrutura, com o seu entendimento do negócio, você teria o respeito da sua organização? É uma pergunta para você fazer, sabe por quê? Eu não sei. Pode ser que entre alguém na sua organização amanhã, ou hoje ainda, entrou alguém na sua organização, essa pessoa cresce muito rápido e ela chega a presidente e vamos imaginar que no embalo você chegou ao nível de milionário. E a pergunta é, quando falasse, ó, Simone, mais nova membro da equipe de milionário da Herbalife, Isaura, mais nova membro da equipe de milionário da Herbalife. E a pergunta é, você está preparada para suportar esse PIN de milionário? As pessoas vão respeitar você? Então deixa eu dizer para você, tudo isso pode acontecer, mas não espera não, começa agora, começa a entrar em ação agora, começa a criar a sua responsabilidade para que as coisas aconteçam, porque na hora que chegar o PIN, você vai ter preparado. Os nossos ganhos, galera, eles são normalmente em função do PIN que a gente tá. Agora, a gente precisa construir esse PIN, beleza? Então vamos lá, essa semana agora eu peguei alguns livros meus pra gente poder, alguns livros de anotações, né? Galera, eu tenho muito livro, eu devo ter uns 50, nesses 20, mais de 50, né? Nesses 23 anos de Herbalife eu tenho mais 50 cadernos de anotação. E onde é que eu estudo, né? Para dar meus treinamentos, onde é que eu estudo para poder fazer as lives, onde é que eu estudo para ser VIP dos STS, VIP de final de semana de herança. Eu estudo do meu dia a dia, né, das anotações que eu tenho, então é importante anotar. Galera, um papel e caneta é mais importante do que uma grande memória. Anota isso aí e viva isso aí no dia a dia. Papel e caneta é mais importante que uma grande memória. Beleza? Hoje a gente vai falar de vários assuntos sobre ser profissional no negócio Herbalife, mas acaba que serve para as outras áreas também. Eu não sei qual que é a sua atividade profissional, você que está aqui, mas a gente está com 100 pessoas na live. Toda hora que eu falar um negócio que você achar legalzinho, eu queria fazer 2 pedidos. Você faz aí, aperta uma reação. A reação pode ser coraçãozinho, pode ser foguetinho, pode ser palminhas. E você, nesse mesmo momento, manda um aviãozinho para 10 pessoas, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Beleza? Eu prometi na terça-feira, e também acho que eu falei ontem, se eu não me engano, né? Eu falei sobre alguns motivos que fazem com que as pessoas saem do negócio Herbalife. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A gente teve aqui a Suzana na segunda-feira. A Suzana, ela faz um trabalho incrível lá em Aracaju, com clínica de estética, com salão de beleza, nesse ramo da beleza. Por que, Wellington, no ramo da beleza? Porque são pessoas que já preocupam com saúde, com bem-estar, qualidade de vida, entendem que 75% do que um profissional da beleza fala, eles ouvem, entende que as pessoas que procuram, ela entende que 66% das pessoas que vão para uma área da beleza, né?
não importa qual seja, se manicure, seja sobrancelha, se seja salão ou se seja estética, as pessoas entenderam já que 66% dessas pessoas, elas não acham que ir para cuidar da beleza é luxo, mas é uma necessidade. Então é disso que nós vamos estar falando aqui hoje, tá? Como é que você pode se portar dentro do negócio Herbalife, porque começar Herbalife é muito fácil, galera. Começar Herbalife é muito fácil, mas também desistir é muito fácil. E hoje eu vou começar falando aqui na live o que você precisa fazer para você e para alguém que você colocou na Herbalife. Não desista do negócio Herbalife. Então a primeira coisa, número um, isso aí não vai sair nunca. Pode vir inteligência artificial, pode vir qualquer ferramenta de venda, pode vir Instagram, WhatsApp, Facebook, pode vir qualquer coisa e podem vir surgir ferramentas novas, que isso nunca vai mudar. Se a pessoa que trabalha com a Herbalife, né, ela não tem um envolvimento emocional. O que é envolvimento emocional? É como se fosse paixão mesmo, paixão. Você sabe o que é paixão, né? Paixão é o seguinte, você torce para um time, igual eu torço para o Atlético Mineiro, né? E nunca me dá alegria, mas eu continuo torcendo para o Atlético Mineiro. E aí, se o Atlético perde, eu continuo torcendo para o Atlético Mineiro. Se o Atlético ganha ou falam que o Atlético vendeu o resultado, eu continuo torcendo. Se pega um jogador do Atlético no doping, eu continuo torcendo para o Atlético. Por quê? Porque é paixão. E eu não vejo ninguém mudando de time, né? Apesar que um dia desse eu vi aí alguém que mudou de time. Mas geralmente as pessoas não mudam de time. E a gente quer, quando você entra aqui no negócio Herbalife, que você começa a sonhar, né? É que você não mude de time. A gente não quer que você saia daqui e vai para outro lugar, né? Vai para outro lugar, vai para outra empresa, só por causa de um vale transporte, por um ticket de refeição, né? Por um plano de saúde. Não! O que a gente quer, na verdade, é que você saia daqui como chegue a um nível de presidente e vai crescendo, porque presidente não é o topo, presidente é um nível a mais. Então, é disso que nós vamos falar aqui hoje. E a primeira coisa que você precisa ter chama-se paixão, envolvimento emocional com o produto. E quando eu falo envolvimento emocional, eu estou dizendo que nós vamos para as férias da Herbalife agora. Fomos em abril para o Cruzeiro, em abril do ano que vem nós vamos para o Gran Paládio. E quando eu falo esse envolvimento emocional com os produtos da Herbalife, é que você use independente de onde você esteja. Se você está numa viagem internacional, se você está num cruzeiro, se você está num resort, em qualquer lugar, você usa os produtos. Você sabe que aquilo ali faz bem para você. Não adianta nada você estar rico financeiramente e se você não tem saúde. Não adianta nada você estar no maior nível do plano de marketing e se você não tem saúde. Então, ou seja, esse envolvimento, tá? Esse envolvimento de você estar usando o produto. Obrigado. Me lembrem aí de tomar mais rapidinho. Esse envolvimento de você usar o produto e você poder sentir o resultado e ter brilho nos olhos para falar do produto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós estamos no ano de 2024. Herbalife nasceu em 1980. Em 1980 se falava disso que eu estou falando. No ano de 2000 se falava disso. No ano de 2010 se falava disso. Agora em 2024 eu estou falando. E no ano de 2198 ou 2224, daqui a 100 anos, vai estar se falando que essa conexão, esse envolvimento com o produto, ele é fundamental porque alguém não saia da Herbalife. A pessoa pode até parar de fazer o negócio por uma época, mas se ele continuar usando o produto, alguém um dia pergunta para ele, ele faz uma vendinha e ele volta para o negócio de novo. Então a primeira coisa é essa. Segunda coisa que faz com que alguém não fique na Herbalife. Deixa eu trazer uma informação preciosa para você que está aqui agora. A maioria das pessoas que entram no negócio Herbalife saem entre 6 meses e 1 ano. Então a pessoa entrou no Herbalife, até 6 meses ele vai muito bem, achando que vai ficar rico, achando que vai ficar milionário e que vai realizar todos os sonhos, e não vai ficar não, tá? E depois, entre 6 meses e 1 ano,
é o período onde a maioria das pessoas desistem. Então, fica aí um alertazinho para você. Se você é essa pessoa que tem entre 6 meses e 1 ano, muito cuidado, fica conectado aqui nas lives para receber conteúdo positivo todo dia, mas não saia agora não. Porque quando dá 1 ano, geralmente, tem um grande evento, uma extravaganza, um final de semana de liderança. E se você vai para um evento desse, e se o seu distribuidor vai para um evento desse, que geralmente os grandes acontecem uma vez por ano, o que acontece é que lá ele tem a grande visão. Ele para de viver pela vista do que ele está vendo e ele consegue ver a grande visão. Ele para de olhar pelo retrovisor do que aconteceu até agora no passado e ele começa a olhar pelo para-brisa, aquela visão enorme de onde ele pode chegar. É lá na extravaganza, é no final de semana de liderança que ele vai ter essa vida, ele vai ter essa visão. Então muito cuidado que entre 6 meses e 1 ano é o período que as pessoas mais saem da Herbalife, beleza? Então, número 1, a pessoa precisa ter esse envolvimento emocional com os produtos da Herbalife, tá? Número 2, eu falei que é para perder peso. Sabe por quê, galera? Eu conheço assim, o tanto de gente que tá acima do peso, mas é apaixonado pelos produtos da Herbalife. É pelo estilo de vida, é pela saúde, é por dormir melhor, é por estar roncando menos. E a Herbalife nem promete isso, o cara vai roncar menos, que vai dormir melhor. Mas os produtos fazem isso, os produtos deixam a gente com a vida muito mais saudável. A gente consegue controlar taxas. A Herbalife não é remédio, não cura nada, mas uma boa alimentação ao longo da vida deixa a gente muito mais saudável. Outra coisa que faz com que as pessoas saiam do negócio Herbalife chama-se vender produtos. Se as pessoas não vendem produtos, elas não ficam no negócio. É só uma questão de tempo. Se a pessoa não vende o produto ou vende e não cobra, né? Galera, eu vou contar alguns erros meus para vocês aqui. Quando eu entrei na Herbalife, eu tinha um amigo, chama Cláudio. Não sei se tem alguém da região de São José do Rio Preto aqui agora, tá? Mas Cláudio Maldonado. Trabalhava na época na Parmalat. Hoje ele trabalha em outro ramo, de colchões, tá? O irmão dele tem uma super fábrica lá em São Paulo e ele trabalha nesse ramo aí hoje. E eu lembro que eu dei produto para o Cláudio Maldonado, porque eu imaginei, se Cláudio conversava demais, tinha 300 mil amigos, eu perguntei, se eu dou produto para Cláudio Maldonado, e se alguém conhece Cláudio Maldonado que mora em Rio Preto, fala assim, o Wellington falou de você hoje na live. Eu dei o produto para Cláudio usar os produtos, emagrecer, e eu ia vender muito em função do resultado dele. Você acha que Cláudio vendeu? Cláudio usou? Lógico que Cláudio não usou, era de graça, ele não pagou por isso. Eu literalmente dei o produto para ele usar, e aconteceu com meu pai a mesma coisa. O meu pai, quando eu entrei na Herbalife, falei de Herbalife com meu pai, que ele precisava usar, que ele estava acima do peso, que podia acontecer algum problema de saúde, e aconteceu que meu pai passou mal, teve um infarto e foi para o hospital, né, fazer cardiologista, e lá o cardiologista falou com meu pai o seguinte, o senhor precisa... antes, deixa eu voltar no prazinho aqui antes. Quando meu pai estava acima do peso, o que eu fiz? Eu peguei produtos e dei para o meu pai. Shake chá. Dei para o meu pai e eu voltei lá depois, uns 6 meses depois, cheguei lá, o chá estava duro, o shake já estava vencido e meu pai não usou. Eu falei assim, belezinha, tranquilinho, eu fiz minha parte. Meu pai teve um infarto, foi no médico e aí o médico falou com ele assim, o senhor precisa emagrecer. Se o senhor não emagrecer, não adianta, o senhor vai infartar de novo e daqui a pouco o senhor morre. Aí um médico falou assim com meu pai, faz uma coisa, eu lhe recomendo a usar Herbalife. Galera, há mais de 20 anos atrás, um médico falou pro meu pai usar Herbalife. Nessa hora, o meu pai falou pro médico assim, mas meu filho trabalha com Herbalife. Aí meu pai me ligou, Wellington, o doutor Vinícius falou que é para eu usar Herbalife agora, eu quero usar. Eu falei com ele, você manda para mim? Eu falei assim, não mando não. Eu posso comprar na Herbalife, eu falo quanto custa o produto, o senhor vai me pagar preço de custo e o senhor vai usar o produto. E dessa forma foi feito, meu pai reduziu 12 quilos e o melhor testemunho que eu tenho de até hoje, depois de 23 anos de Herbalife, é quando meu pai fala assim, depois de mais de 10 anos que a minha aliança não saía do dedo, a minha aliança de casamento, hoje eu consigo tirar a minha aliança do dedo porque eu emagreci com a Herbalife. Então, galera, deixa eu dizer para você. Duas coisas. Se você não vende e se você vende e não cobra,
tem grandes chances de você não ter sucesso. E quando você, Thalita, vendi ontem para minha mãe a preço de custo. Thalita, mais ou menos, viu, Thalita? Mais ou menos. Porque vem cá, gente, a gente tem que vender preço cheio para nossa mãe, né? Eu aprendi isso depois, tá, Thalita? Porque no começo eu errei também. A gente tem alguém que gosta mais da gente do que a nossa mãe? Não tem. Concordam comigo? Então, se nossa mãe é a pessoa que mais gosta da gente, nada mais justo do que ela pagar preço cheio pra gente ganhar dinheiro. Tá entendendo? Mas, Thalita, fala pra sua mãe assim, fala assim, Dona Solange, o Elton falou na live lá, falou o nome da senhora, inclusive, que a senhora tem que pagar preço cheio, ou então cadastrar, beleza? Então, deixa eu dizer uma coisinha pra você. Não vender produto, porque não tem como. Ontem a Nadine passou aqui e falou que os produtos da Herbalife, eles não têm, são os melhores que tem no mundo, os resultados são fantásticos. Gente, quem usa Herbalife confia, e quem confia tem resultado e conta para outras pessoas. Então, se eu entrei no negócio e eu não estou vendendo, tem algo errado. Porque o mercado aí fora está precisando. Sabe por que a maioria de nós não vende? Só porque não oferece. Então a pergunta é, para quantas pessoas você está oferecendo por dia? Lembra aí, geralmente se você vai oferecer para 10, dos 10, um vai se interessar. Então, ou seja, eu não estou falando que um vai comprar. Então, eu estou falando, então você vai ter que vender, às vezes oferecer para 50, para 5 se interessar e um comprar. E vai chegar uma hora que você vai criar habilidades, que você vai oferecer para 10, 4, 3 vão interessar e você vai vender para 1. Então a sua estatística vai ser, eu ofereço para 10 e vendo para 1. Se você quiser vender para 10, você vai ter que falar com 100. Mas você tem que entender isso logo. Eu queria que ficasse bem claro. Eu vou aproveitar e vou falar diretamente para a Thalita, que é uma distribuidora nova, começou o negócio agora. Thalita, tem que fazer dinheiro rápido, urgente, para ontem. E se eu fosse você, eu colava no seu patrocinador, porque seu patrocinador, ele tem experiência nesse negócio e ele vai poder te ajudar, beleza? Outra coisa que faz com que as pessoas... Então lembra aí, se eu não vendo, eu saio da Herbalife. E se eu vendo, se eu não cobro, se eu vendo fiado, tem grandes chances de eu não ter sucesso aqui e eu sair da Herbalife. Terceira coisa que faz com que alguém saia da Herbalife: problemas financeiros anteriores. Galera, mais de 75% das pessoas têm problema financeiro, estão com problema financeiro na atualidade hoje. Isso é mundial, não é só aqui do Brasil não. O Brasil é pior ainda, tá? Mas mais de 75% das pessoas têm problema financeiro. Mais de 75% das pessoas fazem má administração do dinheiro. Então deixa eu dizer para você, e aí a pessoa entra na Herbalife, já está devendo, por exemplo, 10, 15, 20 mil reais. Aí entra na Herbalife, aí alguém fala comigo assim, ó, não, eu já estou devendo 10 mil, eu não vou comprar mais 1.000 pontos, 1.000 pontos dá mais ou menos 6 mil reais, tá? Eu não vou comprar mais 1.000 pontos não, porque eu já estou devendo 10 e agora eu vou ficar devendo mais 6. Meu irmão, anota aqui, para quem deve 6, quem deve 10 e quem deve 16 é a mesma coisa. Não muda nada não, só que esses 6 mil não é dívida que está fazendo, esses 6 mil é investimento, que se você vende o produto e você tem que colocar um pitbull atrás para vender o produto o mais rápido possível, para recuperar o dinheiro, comprar produto de novo, fazer a venda de novo, comprar produto de novo, fazer a venda e você vai pagar aquela dívida anterior lá com o seu novo negócio Herbalife. Mas lembra que tem que recomprar produto sempre. Aí a maioria das pessoas ficam lá e ficam afundando mais ainda nas suas dívidas do negócio anterior. Então deixa eu dizer assim, problemas financeiros anteriores, e a maioria, tá galera? A maioria das pessoas que entram na Herbalife, e quando eu falo a maioria é mais de 80 ou 90% das pessoas que trabalham com Herbalife entram em situação financeira ruim, tá? Não estou falando 100%, mas 80% ou mais entram com situação financeira ruim. Eu fui um dos poucos, né, que entrei na Herbalife, que eu não estava em situação financeira ruim. Apesar que eu estava endividado, hein? Olha que negócio, os meus negócios estavam indo bem, mas eu tinha muita dívida, problema trabalhista do passado, a gente tinha dívida de R$1 milhão. Então, ou seja, quando eu entrei na Herbalife, essa era a minha situação.
Então deixa eu dizer para você, mas o meu foco era que eu ia resolver isso com a Herbalife. Eu não ficava pensando nas minhas dívidas. Porque se eu tivesse ficado pensando nas minhas dívidas, eu tô trazendo um caso pessoal meu, né? Um caso de alguém que chegou na Herbalife devendo mais de 1 milhão e a gente conseguiu chegar no nível de presidentes. Porque eu não fiquei focado nas dívidas, eu fiquei focado na solução, o que eu podia fazer. Então deixa eu dizer para você, quando a pessoa chega aqui e ele fica muito enfiado nos problemas financeiros deles anteriores, ele tem grandes chances dele sair da Herbalife porque ele estava com foco no problema e não no foco na solução. Outra coisa que faz com que as pessoas saiam da Herbalife, elas quererem fazer do jeito delas sem pedir ajuda para alguém que já tem resultado. E sabe qual é a grande vantagem do nosso negócio, galera? É que é o único negócio que eu conheço no mundo que tem alguém sempre disposto a te ajudar. Porque aí fora todo mundo está disposto a te passar o rodo, todo mundo quer te derrubar. Vamos lá, a Thalita tem uma clínica de estética e se alguém descobre um outro procedimento, jamais vai contar para ela, explicar como que ela faz, que aquele procedimento está dando lucro, está dando retorno. Não, a pessoa esconde para ela que não, no nosso negócio que eu falei ontem, o segredo é que a gente não tem segredo. Essa é a grande vantagem do nosso negócio, é que a gente não tem segredo. Então, eu queria que você tomasse, entendesse isso que eu estou falando agora aqui. Problemas anteriores, que a gente chega aqui com o negócio, fica focado naquilo ali, acaba que a gente não vai para frente. Quando você não pede ajuda, quando você não faz um treinamento, quando você não faz um curso, a Thalita tá falando aí que alguém quiser aprender tem que pagar, e um curso tá R$3.000, curso de R$10.000. Galera, vocês têm ideia quanto que vale uma live dessa aqui? Quanto que vale a live da Suzana? Esquece de Wellington Artuso. Pensa só no que a Suzana ensinou aqui na semana passada. Pensa no que a Mônica Sayão passou aqui há pouco tempo, falou. Pensa em cada líder que passa aqui e ele conta como ele faz. E eu não sei se vocês percebem, às vezes a pessoa que vem como convidada aqui na live, ele quer explicar do jeito dele, mas eu entendo que tem alguma coisa, alguma sublinha ali, alguma coisa que ele não está falando, e eu aprofundo a pergunta, eu quero saber, eu interrompo a pessoa, porque eu quero saber como ele faz na prática. Eu não sei se vocês lembram da live de ontem, a Nadine ali cheia das teorias, né, e excelente, mas eu falei assim, Nadine, na prática, como é? Como que isso é? Como que é a autoconfiança de um pai? Como é a autoconfiança de um vendedor, de um distribuidor da Herbalife? Então, ou seja, a grande vantagem das lives em relação a um treinamento que alguém dá, é porque quando alguém prepara um treinamento, ele dá o que ele acha que as pessoas precisam. Bem-vindo, Laércio Góes, grande psicólogo. Laércio, você deu um show aqui na live. Então, deixa eu te falar, trouxemos o Laércio aqui há 2 semanas atrás. Que live fantástica aquela do Laércio. Então, a pergunta é, você está aprendendo com esse monte de conteúdo que é entregue diariamente aqui nas lives? Ou está sendo só mais obesidade cerebral? Você está recebendo informação? Galera, toda vez que a gente recebe uma informação, a nossa mente ela expande e ela nunca mais volta a ficar do mesmo tamanho. Diferente de um celular que tem capacidade, de um computador que tem capacidade, né? A nossa mente ela nunca lota, né? A gente usa menos de 5% da nossa capacidade aqui. Tem muito espaço aqui, mas não é só receber informação. O que a gente precisa é aprender, praticar bastante, ensinar para o maior número de pessoas. Outra coisa que faz com que as pessoas saem do negócio Herbalife é pessoas que têm problemas administrativos. Pessoas que não conseguem fazer o planejamento do tempo, pessoas que não têm disciplina. Galera, as pessoas falam muito mal de rotina, né? Mas rotina é muito bom. Rotina é muito bom para que você faça as coisas disciplinadamente. Galera, se eu não tivesse essa rotina de 7 horas eu estar aqui na live, eu poderia estar dormindo até mais tarde, eu poderia estar fazendo outras coisas. Então eu quero que você entenda, a gente precisa de ter uma rotina. Eu imagino que um psicólogo ali, eu tô vendo o Laércio aí, deve ter uma rotina, né? Então quem tem uma clínica de estética, né? Chega lá, liga os equipamentos, acende a luz,
abre o computador. Um dentista tem uma rotina, chega lá, deve abrir o consultório, abre a janela, liga o ar-condicionado, esteriliza alguma coisa, tem uma sequência. E a gente precisa de ter essa sequência aqui, porque essa rotina, passo a passo, é que vai fazer com que você seja uma pessoa produtiva, porque senão passa o dia inteiro e você não produz. Então, quando a gente entende que se eu quero ser um empresário bem-sucedido em qualquer área, vamos pegar aqui um psicólogo, por exemplo. Um psicólogo, se ele quiser ser bem-sucedido, ele vai ter que fazer cursos. Às vezes ele vai ter que comprar algum material diferente para ele poder fazer um estudo com atendimento a um paciente lá. Então, ou seja, o que a gente precisa entender aqui no negócio Herbalife, você precisa ter uma empresa rica. E quando eu falo uma empresa, o seu negócio Herbalife tem que ser um negócio rico. Você tem que ter um celular, não precisa ser um iPhone 16, nem precisa ser um iPhone 15, mas você tem que ter um celular, que não dá hoje para fazer nada sem celular, né? Nas redes sociais você tem que ter um celular. Você precisa ter estoque. Eu não consigo imaginar nenhum tipo de comércio sem estoque, apesar de que a gente pode vender pelas redes sociais, a gente pode vender online, mas o estoque é fundamental. Então a gente precisa ter uma empresa rica e um patrão pobre. E a gente tem que ser patrão pobre, mas a empresa tem rica. O que não pode é alguém mandar uma mensagem para você e falar assim: você pode me mandar 2 Shape Control? E você fala: não tenho Shape Control. E alguém fala: você pode mandar uma fibra de manga? E você fala: não tenho fibra de manga, tem de uva. Alguém chega no seu espaço e fala: eu queria um shake de chocolate. E você não tem shake de chocolate. Galera, o maior investimento que você pode fazer nesse negócio nosso é em estoque e em treinamentos. Treinamento geralmente você recebe de graça hoje. Tem os treinamentos pagos, mas a gente está aqui trazendo conteúdo todo dia. Tem gente aqui de diversos lugares do Brasil. Falar em diversos lugares do Brasil, você podia meter o dedo no aviãozinho aí. Eu só vou acabar a live hoje depois que eu tomar aqui esse Hype Drink todo, mais a minha fibra. Você pode meter o dedo no aviãozinho aí e mandar a gente aqui para dentro da live? Então, é importante você entender isso. Uma empresa no nosso negócio, uma empresa de vendas que não tem estoque, não adianta. Outra coisa que faz com que as pessoas saem do negócio Herbalife é que quando ela não insere dentro da comunidade. Por isso que eu sugiro que você tenha aí você tenha um grupo no seu WhatsApp da sua organização. Pode ser, só tem eu, minha mulher e um distribuidor novo, tá bom. O grupo agora só tem 2 pessoas. Agora tem, eu, minha mulher, um distribuidor e alguém. Tem 4 pessoas agora. E vai montando o seu grupo. Você precisa inserir as pessoas no grupo da Herbalife. É uma comunidade onde todo mundo torce pelo outro, onde um quer ajudar o outro. Nesse momento agora, se eu precisar de alguém lá em Balneário Camboriú, por exemplo, se eu mandar um contato aqui para Ivone, Ivone faz uma avaliação. Galera, eu já contei aqui na live, mas vou falar de novo. Há poucos dias atrás eu fiz um cliente agora em Belo Horizonte, vendi os produtos para ela, R$ 1.900 de venda de produto a preço cheio. Ela me fez o pagamento, eu fiz o pedido, fiz um pedido para entregar na casa do Magno Vieira, no espaço do Magno Vieira, e o Magno pediu mandou entregar lá. Na verdade nem foi o Magno, foi a Yara, que o Magno estava na Pupari. A Yara mandou entregar o produto para a menina e depois o Magno foi lá e fez uma avaliação de bioimpedância nela para mim. Então você está entendendo que essas conexões que a gente cria aqui, nessa comunidade, né? E hoje eu tenho certeza, se eu precisar de gente no Rio Grande do Sul, se eu precisar de gente em Miami, se eu precisar de gente em Lisboa, se eu precisar de gente no Acre, se eu precisar de gente no Mato Grosso, a gente consegue essa conexão aqui. Então quando eu pergunto para as pessoas, escreva de qual cidade você é, sabe para quê? É para você já saber, tem alguém em Balneário, quando eu precisar eu vou procurar essa pessoa. Tem alguém em Vitória no Espírito Santo, tem alguém lá em Sinop, né? Então é isso que eu quero que você entenda. Você precisa incluir a pessoa dentro dos grupos. As pessoas novas quando chegam na Herbalife, elas têm que sentir que elas fazem parte. Verdade, minha mulher está prestando atenção aqui na live. Há pouco tempo atrás eu fiz um cliente chamado Guilherme lá em Goiânia. Sabe o que eu fiz, galera? Eu pedi para Vanessa Wad atender ele.
Vanessa, tô com um cliente aí, você pode fazer uma avaliação de bioimpedância nele? E a Vanessa fez uma avaliação tanto nele quanto na esposa, né? Outra coisa que a Tati tá me falando aí, ó, Eliane de Rio Preto, exatamente. Eu fiz uma cliente nova lá em São José do Rio Preto, liguei pro Fernando Arruda, pedi uma indicação para ele me indicou alguém que foi lá e fez uma avaliação na Eliane. Então, galera, deixa eu dizer para vocês, é importante você entender isso aqui. Você precisa estar dentro de uma comunidade, você precisa inserir o seu distribuidor novo numa comunidade. Ele precisa sentir que ele faz parte de algo muito maior. Que mesmo que ele não tenha resultado, mesmo que as coisas não estão acontecendo, ele sabe que tem outras pessoas vivendo mais ou menos aquilo que ele vive, mas se ele precisar de apoio, ele vai ter apoio ali. Agora eu quero dar uma dica para você. Toda vez que você precisar de apoio aqui na Herbalife de alguém, nunca peça apoio para quem está pior que você. Pegue sempre um nível acima, alguém que já alcançou aquilo que você quer alcançar. Essa é a solução do jogo, beleza? Então, deixa eu dizer para você. Se a pessoa não tiver incluída no contexto, ela vai sair do negócio. Agora, deixa eu falar para vocês. O que mais tira as pessoas do negócio Herbalife como eu faço cliente fora do meu estado? Entrando, cutucando as pessoas, como diz Magno Vieira no Instagram. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como você está? Você é de onde? Moro em Belo Horizonte, moro em Rio Preto, moro em Uberlândia, moro em Niterói. Tá bom, estamos expandindo um projeto. Você conhece alguém aí que gostaria de eliminar de 3 a 5 quilos em 30 dias? É assim que você começa a conversar. Não tem outro jeito não, galera. A gente precisa conversar com as pessoas. E a rua mais movimentada do mundo chama-se internet. Não tem lugar no mundo que tenha mais gente do que na internet. Então, nós estamos falando de bilhões de pessoas aí na rua que podem ser contactadas. Galera, a Herbalife tem mais de 90 países, a gente pode fazer negócio em qualquer um desses países. Então, mas deixa eu te falar o que mais faz com que as pessoas saiam do negócio Herbalife. É pessoas que não têm uma organização. É pessoas que não têm um grupo. É pessoas que não têm ninguém cadastrado abaixo dele. Porque no dia que a pessoa cadastra uma pessoa, ela fica pensando assim, vem cá, e se essa pessoa chegar a presidente da Herbalife? O que eu vou perder? Porque no dia que você colocar alguém na Herbalife, e se essa pessoa chegar no nível de presidente, você vai ganhar no mínimo 20 mil reais todos os meses. Então, a pergunta é, então quer dizer que se eu colocar 5 pessoas na Herbalife, e se os 5 chegam a presidente, eu vou ganhar no mínimo 100 mil reais? Vai ganhar no mínimo 100 mil reais. Se der tudo errado, você ganha no mínimo 100 mil reais. Mas é muito mais do que isso, tá? Mas no mínimo 100 mil. Então, quando alguém coloca uma pessoa no negócio Herbalife, é mais difícil que ela sair. Porque se ela sair, ela tem o que perder. Mas se ela não tem ninguém, ela só ganha dinheiro com vendas, o que ela faz? Eu vou sair, não tem nada para perder mesmo. Se eu vendo, eu ganho. Se eu não vendo, eu não ganho. Mas quando ela tem uma organização, ela pensa 2 vezes. Vem cá, e se essa pessoa der certo? E se essa pessoa crescer? Então, o que nós precisamos fazer para ontem? E aí eu quero falar logo por meus primeiras linhas aqui. Nós estamos atrasados, viu? A gente precisa construir rede abaixo, né? Então, deixa eu falar agora para Thalita. Não sei se Thalita está aqui na live ainda. Thalita, é para ontem, Thalita. É para ontem que nós temos que montar uma organização abaixo de você. Vamos pegar no ramo da estética aí 3, 4, 5 pessoas. Vamos fazer reunião individual. Vamos conversar com as pessoas. A gente precisa mostrar para as pessoas que existe um potencial. Porque isso faz com que as pessoas fiquem no negócio Herbalife. Outra coisa que faz com que as pessoas não ficam na Herbalife. E ontem eu fui no culto e nós estávamos falando sobre humildade, né? E aí o pastor estava falando sobre humildade. E Jesus, que é a pessoa mais humilde do mundo, não tem ninguém que foi humilde como ele não se achava ruim, ele não era modesto. Jesus não era modesto. Jesus se achava um fodão. Jesus falava, eu sou a luz do mundo, ó. Corajoso, hein? Esse tal de Jesus é corajoso. Eu sou a luz do mundo. Ele não era nada modesto, mas Jesus era humilde. Então deixa eu dizer para você, você aqui não pode ser arrogante de jeito nenhum. Aqui você tem que ser uma pessoa humilde. Quer crescer? Seja humilde.
contribua com os outros, use o seu talento para mudar a vida de alguém, mas você não pode achar que é arrogante, porque tem gente que entra na Herbalife e fala assim, eu sou bambambam, né? Eu já sou isso, eu sou aquilo. Galera, deixa eu te falar uma coisa, o que você é no mundo tradicional, no mercado tradicional, não pode ser médico, advogado, engenheiro, não vai mudar nada aqui no seu negócio Herbalife, não. O que vai mudar aqui no negócio Herbalife é o que você faz depois que você entra no negócio Herbalife. Eu conheço os donas de casa aqui na Herbalife que ganham muito mais do que médico aqui na Herbalife. Quando eu falo que o negócio é Herbalife, tá? O médico é lá, mas aqui dentro da Herbalife tem médico que ganha menos que a dona de casa. Tem dona de casa que ganha 5, 8, 10, 15 mil e tem médico que ganha 6 mil reais aqui na Herbalife fazendo negócio Herbalife. Então deixa eu dizer para você, é importante você entender isso aqui. Aqui, a gente... Wellington, tem mais um médico, tem mais chance. Se você me perguntar assim, olha o que eu vou te falar agora, que eu quero que você entenda bem isso aqui, para você não pré-julgar ninguém e para você não excluir ninguém, tá? Se eu tenho duas pessoas, eu tenho aqui, por exemplo, o médico mais conceituado da sua cidade. E eu tenho o melhor vendedor da sua cidade. E se eu, o Hélio Cartuso, tiver de escolher um desses para poder trabalhar com a Herbalife e eu só poder escolher um, eu escolho eu tenho um médico, eu tenho um vendedor e eu tenho um professor. Eu tenho 3 pessoas. E se eu puder escolher só um, eu vou escolher o professor. Sabe por quê? Esse negócio aqui é um negócio de ensinar para os outros. Você tem que vender, compartilhar seu resultado, mas a partir daí você tem que ensinar. Porque a gente só tem 24 horas. A gente não consegue vender mais do que por 24 horas, porque a gente precisa dormir. Mas se eu tenho um exército de pessoas, 20, 30, 50, e vai chegar uma hora que na sua equipe vão ter mais de 100 pessoas, né? Na minha equipe tem milhares de pessoas envolvidas, cadastradas lá no site da Herbalife. Quando você tem um negócio que tem milhares de pessoas e cada uma só dedica 1 hora por dia de trabalho, 1 hora só, você tem milhares de horas de trabalho por dia. É isso que eu quero que você entenda aqui, galera. O negócio é muito maior. Às vezes você está vivendo de visão, às vezes você está vivendo de uma coisinha pequenininha aí, às vezes você está enxergando aqui, ó, que nem aquelas viseiras que tem em burro. Você precisa abrir a sua visão, você precisa enxergar muito mais do que está vivendo hoje. Para de viver por vista, começa a viver por visão. Pare de pensar na sua situação, começa a visualizar a vida de alguém que já alcançou aquilo que você quer. Galera, nós falamos aqui, não, foi Daniel que teve aqui, a gente falou muito de chegar a Chairman's Club na Herbalife. Deixa eu dizer para você, tá tudo aí. Bem-vinda, Nadine! Nadine, já falei bem de você aqui hoje, viu, Nadine? Você deu um show. Nadine, depois você me fale aí, Nadine, quantas pessoas começaram a te seguir, como foi a aceitação da live, conte pra gente depois, beleza? Deixa eu ver que alguém mandou uma pergunta aqui no meu particular. Deixa eu ver aqui, perguntinha. Tem alguém aqui de... Claudinei perguntou aqui no particular se tem alguém aqui de Palmares, Pernambuco. Tem alguém de Palmares em Pernambuco? Se tiver alguém de Palmares em Pernambuco. Se não tiver, Claudinei, você me fala depois que a gente arranja alguém em contato lá em Palmares para você. Eu conheço Palmares. Então deixa eu dizer para você. É importante você entender isso aqui, né? Arrogância, uma pessoa arrogante ela não vai para lugar nenhum. Uma pessoa arrogante ela afasta, né? A gente precisa ser humilde nesse negócio. A gente precisa estar sempre com o copo vazio. A gente precisa aprender, né? Agora, deixa eu dizer uma coisinha para você. Esse copo aqui, ele tá com um líquido amarelo. Se eu começar a jogar aqui água limpa, vai chegar uma hora que essa água suja toda vai sair e a água vai ficar toda limpinha. E é assim que a gente precisa fazer no nosso negócio. É assim que a gente precisa fazer na nossa mentalidade. A gente precisa colocar informação boa para que a informação ruim saia daqui. Então, anota um negócio aí. Anota um negócio que é importante para você aí. E depois, Thalita não. Depois, Nadine, se eu estiver falando alguma besteira aqui, você me corrige, tá? Por favor. Deixa eu dizer para você. Tão importante, vou falar de novo. Tão importante, e vou falar mais uma vez. Tão importante quanto aprender novos hábitos é desaprender hábitos antigos que te fazem mal. É muito importante, mas não é pouco não. Você deixar de fazer algumas coisas que te atrapalham é tão importante quanto aprender alguma habilidade nova. E você sabia que a maioria de nós aqui não muda de nível? A maioria de nós não tem um casamento melhor? A maioria de nós não tem uma vida financeira melhor? A maioria de nós não tem uma saúde melhor? Não é porque a gente não sabe algumas coisas
mas é porque as coisas que a gente sabe, a gente não está praticando. A maioria de nós aqui, galera, já tem anotação. Você que assiste essas lives, você já tem conteúdo para mudar de nível há muito tempo. Você já tem conteúdo para estar no próximo nível. E por que que não está ainda? Porque não está colocando em prática. Isso vale para mim, o Wellington Artuso. Eu não aguento mais no nível de presidente da Herbalife. Tem 15 anos que eu estou como presidente da Herbalife e eu sei que tem muito mais coisas para fazer aí. Por isso que ultimamente, galera, grande parte do meu tempo, quando eu falo grande parte, mais de 80% do meu tempo, eu estou focado em gente nova, em contato novo, em fazer apresentações, em gerar contato, em mandar mensagem. E não importa, foco meu é Salvador, que eu quero criar um negócio em Salvador, mas eu faço negócio em outros lugares do mundo inteiro também, em todas as cidades. Então, é importante você entender isso. Outra coisa que faz com que as pessoas saiam do negócio Herbalife, falta de paciência. As pessoas querem e persistência e consistência, as pessoas querem resultado muito rápido, isso vale para mim também. A gente quer resultado muito rápido e a gente entende que Herbalife não é uma corrida de 100 metros. Herbalife é maratona, você precisa ter resistência, você precisa ter resiliência. Deus não quer saber quantas vezes você caiu, Deus quer saber quantas vezes você está disposto a levantar. É isso que você tem que se perguntar. Não importa quantas vezes você caiu, o importa é quantas vezes você está disposto a levantar. E ele está do seu lado. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço, sabe por quê? Sem paciência, sem persistência e sem consistência, a gente não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? O próximo nível, você vai ter que melhorar como pessoa. E de novo, você não precisa ser melhor que ninguém, você só precisa melhorar. E cada desafio que aparece na sua vida é só para te fortalecer, para te mostrar que você é capaz. Se toda vez que você supera uma situação difícil, você está chegando mais próximo do seu nível. Então é importante, sem paciência, sem persistência e sem consistência, você não vai para lugar nenhum. E eu quero finalizar a live de hoje falando sobre falsa expectativa. Né? Às vezes as pessoas entram na Herbalife e vê um depoimento de Wellington aqui, vê onde eu moro, né? Vê o meu nível de presidente, vê para onde eu viajo e as pessoas acham que isso vai chegar de hoje para amanhã. Leva um tempo. Eu demorei 8 anos para chegar no nível de presidente. Eu conheço pessoas que demoraram 20 anos para chegar no nível de presidente. Quando eu fui reconhecido como presidente, eu e a Tati, nós fomos para os Estados Unidos. A Herbalife paga a sua passagem para os Estados Unidos, paga a sua hospedagem para os Estados Unidos e coloca você, na época era no hotel onde foi filmado Uma Linda Mulher, uma limusine vai te buscar no aeroporto, cheia de produtos da Herbalife lá dentro. Então, você pega e você, quando chega no nível de presidente, você chega, tá lá e você tem um tratamento de presidente. Mas deixa eu dizer para você, quando eu fui reconhecido presidente, nós estávamos lá com 8 anos. A maioria das pessoas, devia ter umas 13, 14 pessoas chegando no nível de presidente. Na hora que nós chegamos lá, se prepare, viu, Magno Vieiro, que a sua hora vai chegar, você e Úrsula. Quando nós chegamos lá, devia ter umas 13 pessoas sendo reconhecidas lá. E daquelas 13 pessoas, tinha 2 histórias que me chamaram muito a atenção. Uma, não das 10 ali, das 10 que qualificaram entre 8 e 10 anos, não. Mas 2 pessoas. Uma chamada Laura. Essa Laura, ela chegou a presidente depois de 17 anos de Herbalife. E ela era a primeira linha, segunda, não sei lá, de Mark Hills, tá? Conviveu com Mark Hills, né? Então, ela teve aquela experiência ali de ter treinamento com Mark Hills. E tinha uma outra menina que chegou no nível de presidente em 7 meses, lá da Coreia. Então, ou seja, alguém com 7 meses chegou a presidente e alguém com 17 anos chegou a presidente. Se você falasse assim comigo, Wellington, você vai ter que escolher uma dessas 2 para ser a sua primeira linha. Eu ia escolher a Laura, que demorou 17 anos. Sabe por quê? É o PIN do tempo. É o PIN do aprendizado. A menina de 17 anos, parabéns, ela cresceu muito rápido, mas não tinha consistência, não era um negócio sólido. Eu imagino, eu não sei, eu não conhecia o negócio da Laura, mas pode ser que a Laura já tinha até presidente na sua organização e ela estava chegando a presidente agora, tinha um negócio muito mais sólido. Então eu quero que você entenda aqui que a gente precisa mostrar para as pessoas que entram aqui sobre expectativas reais. E sabe qual é uma expectativa real? Ganhar os primeiros R$500. Depois ganhar R$1.000,
depois ganhar R$1.500, depois ganhar R$2.000, depois chegar no PIN de equipe mundial, primeiro chegar supervisor, depois chegar no equipe mundial, depois chegar no GET, mas expectativas reais. Se as pessoas entendem que esse negócio nosso é um processo de crescimento, as pessoas não vão sair. Então, eu queria finalizar essa live hoje dizendo para você que se você entender esses pontos, né? Primeira, conexão com os produtos. Tem que ser apaixonado pelos produtos. Vender e receber. Precisa fazer dinheiro. Você precisa ter uma máquina que faz dinheiro. Nem estou falando de fazer muito dinheiro não, mas uma máquina que faz R$500, por exemplo, por dia, ou R$500 por semana. R$500 por semana vai dar R$2.000 no mês. Se você entende esses conceitos, né? E se você tem expectativas reais, mais cedo ou mais tarde, o PIN de presidente, você vai estar recebendo ele. É o que eu desejo para todo mundo aqui, galera. Essas lives nossas têm dois objetivos. Um objetivo é fazer com que você possa chegar ao nível de presidente, recebendo as informações de quem já chegou ou de quem está na produção. E o objetivo número 2 é porque eu me fortaleço cada vez que eu faço uma live aqui. Eu fico mais forte. A minha crença aumenta quando eu vejo o mundo. Quando alguém fala aqui que escreve aqui que é de Balneário Camboriú, quando alguém escreve que é de Belo Horizonte, quando alguém escreve que é de Cárcere no Mato Grosso, eu me pergunto, por que eu não tenho negócio lá em Cárcere? Por que eu não tenho negócio lá em Belo Horizonte? Por que eu não tenho negócio lá em Lisboa? Por que eu não tenho negócio lá em Miami? Por que eu não tenho negócio em Balneário Camboriú? Por que eu não tenho negócio nas 90 países onde a Herbalife está? Se eu posso ter isso, por que eu não tenho negócio lá em Caruaru, meu amigo Geraldo Ramos? Por que eu não tenho negócio lá em Pimenta Bueno? Falar em Pimenta Bueno ontem, Mary, eu até falei de você ontem, que eu estou com um distribuidor no Mato Grosso do Sul. Então, deixa eu dizer para você aqui, eu quero que você entenda, cada vez que eu faço uma live, eu me pergunto, por que eu não tenho clientes nesse lugar? Por que eu não tenho distribuidor nesse lugar? E eu quero que você saia daqui hoje com esse pensamento. O nosso negócio ele é limitado, não tem lugar hoje que você não pode ter negócio. Não tem lugar hoje onde você não possa montar uma equipe. Só depende da gente e não depende de mais ninguém. Então, te desejo aí, lembrando que amanhã... Galerinha, amanhã a nossa live é aquela live chamada Construindo um Futuro Abençoado. A live de amanhã é a live onde o distribuidor da Herbalife pode dar depoimentos. Então, eu gostaria de te convidar para amanhã, você tá aqui na live, você dá o seu depoimento, falar o que você tem aprendido, o que você tem colocado em prática, os resultados que tem acontecido na sua vida. Sabe por quê? O seu depoimento pode inspirar alguém, belezinha? Então, 7 horas, 8 horas em ponto, um abraço, fiquem com Deus, estou te esperando amanhã, 7 horas. Ah, galera, aproveitar e fazer um anúncio de utilidade pública. Hoje, lá em Maceió, vai ter uma apresentação de negócio hoje no restaurante Maré Mansa. Quem quiser saber do evento, segue aqui, ó, Shake Rainha Flor. Tá aí embaixo, ó, um dos últimos aí, ó, Shake Rainha Flor. Deixa eu ver se eu consigo prender aqui. Como que faz isso aqui no Instagram? Não sei fazer não. Mas Shake Rainha Flor, segue aí, ó, Leni Flor. E vai ter hoje uma apresentação de negócio em Maceió, uma apresentação bem rápida. Então, você que conhece alguém lá em Maceió, tá na hora de expandir. Eu recebo, Everaldo, em nome de Jesus aí, o PIN de 15K. Galerinha, um abraço, fique com Deus. Até amanhã, 7 horas da madrugada. Tchau, tchau.